Caríssimos amigos, caríssimas amigas, está um pouquinho alto. Tenhamos todos um excelente dia. Eu rogo a Jesus, rogo aos nossos benfeitores espirituais, possam envolver a cada um de nós em vibrações de saúde, de alegria e, sobretudo, de muita paz. É até difícil dizer da minha satisfação em estar aqui com cada um de vocês. Ontem eu pude estar em Pirapitinga e ter uma tarde maravilhosa, junto de pessoas amigas, com um cachorro quente, indizível de tão gostoso que estava, com grandes propostas, grandes reflexões e, sobretudo, estudando a doutrina espírita sob a ótica do Evangelho de Jesus. Não é diferente nessa manhã do dia de hoje, uma manhã ensolarada, depois de um dia de chuva, a trazer para cada um de nós a certeza da presença de Jesus na vida de cada um de nós. Para as nossas reflexões desta manhã, a conquista da felicidade, ou a conquista da alegria de viver. E para que vocês não se assustem com relação ao tempo, a gente costuma dizer ao tempo depois que a gente fala. Porque se de antemão a gente dá 1h30, as pessoas podem assustar. A gente vai levando e vai vendo como é que fica, rogando a Deus que nos abençoe e nos dê a inspiração para seguir em frente. Eu era ainda mais jovem que hoje. No ano de 2003, encontrava-me numa Comerge, Confraternização das Mocidades Espíritas do Estado do Rio de Janeiro, quando escutei um cantor espírita, numa bela música, a dizer que ser feliz era questão de opção. E eu, um jovem atribulado, um jovem descobrindo a mediunidade, um jovem que olhava para o mundo e enxergava dificuldades, enxergava problemas, eu me perguntava interiormente, como é isso? Como é que ser feliz é questão de opção? Como posso eu, num mundo de tantas dores, de provas, de expiações, optar por ser feliz? Mas os anos de espiritismo, os anos de doutrina espírita, os anos de mocidade espírita e, posteriormente, os anos de casa espírita como trabalhador espírita, me mostraram, sim, e mostram a cada um de nós que está nas nossas mãos ser feliz. O quanto se é possível no mundo em que vivemos. E para que possamos iniciar as nossas reflexões, uma história ocorrida nos Estados Unidos, de uma escritora chamada Ruth Stout, quando ela, narrando a sua autobiografia, conta uma história da sua infância. Morava ela junto de seus 3 irmãos, numa grande casa, quando num dia infausto, um dia infeliz, a cachorrinha da família veio a falecer. Imaginemos, nos dias de hoje, quando os cachorros que fazem realmente parte da nossa família, muitos tratam os cachorros como se seus filhos fossem. Eu mesmo tenho lá em casa um Chico, um Shih Tzu, que eu trato como se filho fosse. E a cachorrinha morreu, e os 3 irmãos de Ruth debulharam-se em lágrimas, ficaram muito tristes com a morte dela. E ela, igualmente, olhando pela grande janela, viu seus irmãos enterrando a cachorrinha e igualmente começou a chorar. Igualmente começou a entristecer-se, ficando angustiada, ao que o seu avô, há sempre alguém para vir nos chamar a atenção e nos convidar a olhar a vida sobre um outro prisma. Vai até ela e lhe indaga: o que se passa, minha neta? Ah, vovô, você não percebe? É que a nossa cachorrinha faleceu. Olha os meus irmãos lá no quintal. Eles estão enterrando a bichinha.
eles não param de chorar. E eu me entristeço junto com eles. Vovô, a vida de fato é muito triste. A vida, vovô, por que Deus mata as cachorrinhas? Porque Deus permite que os nossos animaizinhos morram, vovô. Ao que aquele velho senhor, que trazia sabedoria nos anos que a vida lhe contava, toma-a pelo braço. Minha filha, você está olhando por uma janela, mas a vida possui outras tantas janelas pelas quais nós podemos e devemos olhar. E convidou-a a ir numa outra janela da casa, onde dava visão para um grande e imenso jardim da família. E naquele jardim haviam girassóis, haviam cravos, haviam lírios. O que vê, minha filha? Vovô, eu vejo um jardim tão bonito. E o que sente ao olhar para esse jardim? Eu sinto alegria, vovô. Eu sinto que as flores me preenchem. Eu sinto vontade de viver. Você percebe, minha filha? O que, vovô? Alguns segundos atrás você estava triste. E agora, quando eu te convido a olhar por uma outra janela, você novamente se alegra. Sabe por quê, minha neta? Porque ser feliz é questão de opção. Nós temos várias janelas na nossa casa, assim como na nossa vida. E nós é que podemos escolher aquela na qual iremos mirar e deter a nossa atenção. Podemos ficar na janela da dor, na janela do sofrimento, na janela da tristeza, carpindo o tempo inteiro, chorando sem cessar, nos agoniando e sofrendo, mas podemos igualmente sair da janela e procurar outra, por onde a vida se apresenta em mil cores, em mil formas, em beleza estonteante. Sabe, minha filha, Deus é um Pai amoroso, bondoso e que ama seus filhos. Quando Ele fecha uma porta, e essa a gente conhece, não é mesmo, Levino? Ele abre várias janelas. Então, saia daquela janela onde existe a tristeza e venha para essa. Assim é, meus irmãos, na vida de cada um de nós. Mas aquele avô ainda disse àquela neta algo que também representava a felicidade. Mas ser feliz ainda, minha neta, é quando nós conseguimos verificar a janela das coisas boas, a janela da alegria, a janela onde deparamos com fatos bons e bonitos da vida e voltamos para ajudar aqueles que estão nas janelas ruins, aqueles que estão sofrendo, aqueles que estão tristes. Vá até seus irmãos agora e convide-os a olhar para as flores, convide-os a meditar na natureza. Diga a eles que a cachorrinha morreu, como todos nós que temos corpos perecíveis, um dia também morreremos. Devolveremos o envoltório de carne, mas continuaremos vivos em espírito. A cachorrinha é um princípio inteligente, nós espíritos imortais. Devolva aos seus irmãos a alegria das flores, a alegria de crer em Deus. Ser feliz então é sair da janela da tristeza e descobrir a janela da felicidade. Depende de quem? De você, Levito. De você, meu irmão. Depende de mim. E quando eu descubro essa janela, eu vou ver aos que estão sofrendo e ajudá-los igualmente a encontrar a alegria de viver. Assim é na vida de cada um de nós. Daí então, eu descobri por que ser feliz era questão de opção.
que diante os mais variados fatos da existência, eu poderia escolher sofrer ou ser feliz. Que diante as coisas da vida, eu poderia escolher o lado positivo ou o lado negativo. Há pessoas, meus amigos, que olham para este copo e dizem assim: eu estou vendo um copo com água pela metade. Não é verdade? O olhar pessimista sobre um fato da existência. Mas há pessoas que olham para este copo e dizem: eu estou vendo um copo de água quase cheio. É o mesmo copo, com a mesma quantidade de água. O que faz a diferença? Os nossos olhos. O nosso olhar sobre os fatos da existência. Não foi por outra razão, Levindo, que quando Jesus subiu o monte e anunciou o sermão das bem-aventuranças, o sermão que soaria como uma poesia para os dias por vindouros, ele assim disse: os vossos olhos são as janelas da alma. Quando eles forem bons, todo o teu corpo terá luz. Então, aprendemos a usar os nossos olhos para ver as coisas boas da existência. Aprendamos a usar os nossos olhos para tirar de cada momento difícil ou ruim um fato positivo, e aí seremos felizes. E aí aprenderemos que felicidade é sim questão de opção. Eu venho de uma casa em Niterói, Sociedade Espírita Fraternidade, onde há um grande trabalhador espírita que acredito já tenha vindo a Além Paraíba algumas vezes, José Raul Teixeira, um grande amigo nosso. Numa de suas palestras, ele contou um caso que eu nunca esqueci, e esta vale para os casais aqui presentes. E esta vale para eu que sou casado e agora no mês de abril completei 6 anos de casado. Parece pouco, mas se eu contar a minha idade, vocês vão ver que eu já vivi muito com a minha esposa. Mas terminando a sua palestra, 2 meninos, mais de 70 anos de casado, vieram falar com Raul Teixeira. E vieram, agradeceram pela palestra, disseram a ele que ele havia falado muito bem. E como sempre, a mulher era a que trazia o semblante mais tranquilo, mais sorridente, o homem mais ansioso, mais agitado, querendo ir embora. Certamente devia ter jogo do Flamengo naquele dia. Ou o Fluminense deveria ter ganhado o jogo no dia anterior. O homem mostrava-se mais agitado. Mas vieram os dois falar com Raul Teixeira. Comentaram, abraçaram, e Raul resolveu lhes perguntar: quantos anos vocês têm de casados? Ah, Raul, nós temos mais de 70 anos de casado. Por aí vocês tiram a idade deles, né? Eram 2 meninos na flor da idade. E ele perguntou: qual o segredo da felicidade no matrimônio após 70 anos? Quem vocês acham que respondeu? O homem ou a mulher? A mulher respondeu. E a mulher respondeu da seguinte forma: Raul, o segredo da felicidade no matrimônio é o seguinte: eu estabeleci uma espécie de balança, não é uma balança física, é uma balança mental, uma espécie de inventário, onde nessa balança eu colocava num prato os aspectos negativos do nosso matrimônio e no outro prato os aspectos positivos. E eu comecei a perceber que os aspectos positivos eram sempre maiores e pesavam mais. Então eu valorizava e dava atenção aos aspectos positivos. E eu me esquecia dos negativos.
E assim nós vivemos mais de 70 anos. Mas não pense, Raul, que não teve vezes que eu tive vontade de pegar esse velho pelo pescoço e esganar. Não pense que não teve vezes que eu tive vontade de dar, como a gente diz no interior, uns corretivos nele. Mas aí eu pensava, de vez em quando ele apronta, de vez em quando ele até é um homem assim, tresloucado, mas na maior parte do tempo ele é um bom marido, ele é um bom parceiro, ele é alguém que conversa comigo. Então eu pesava os aspectos positivos e acabava deixando de lado os negativos. Assim nós vivemos mais de 70 anos. E o Raul resolveu então perguntar para o marido: foi assim? Bem, ela está dizendo, eu assino embaixo. Porque a resposta que ele deu foi a que eu daria se me perguntassem. Como é na sua casa, Rafael? Lá na minha casa eu dou sempre a última palavra. Sim, senhora. Então, ser feliz é questão de opção. Há pessoas, por exemplo, e eu tive a grata felicidade de dormir num hotel de frente a uma praça lindíssima, aqui no bairro de São José. O hotel tem até um nome bastante sugestivo, Hotel da Santinha. É Santinha? É Santinha. Eu olhando para aquela praça, falei, meu Deus, que praça bonita. E de manhã cedo os passarinhos vieram no quarto cantar. E eu falei, meu Deus, que lugar abençoado. Há quanto tempo eu não ouço os pássaros cantando de manhã. Olha a felicidade, gente. Olha a alegria de acordar em Além Paraíba num dia de sol. Sob o cantar dos pássaros, defrontando uma praça arborizada. Quando então conseguimos olhar para os fatos positivos da existência, enchemos a nossa alma de esperança. Damos viço à nossa existência. Mas há pessoas que mesmo escutando os pássaros, reclamam deles. Nossa, como cantam alto, não me deixam dormir. Quando andam pela praça, não conseguem olhar o verde. Estão lembrando da Lava Jato. Estão lembrando dos problemas que temos no Brasil. Só vem o lado difícil da existência. Ser feliz, então, está nas mãos de cada um de nós. Conhecem Ludwig van Beethoven? Um grande músico, um grande gênio da humanidade, por assim dizer. Ele é nascido na Alemanha, mas consagrou-se na Áustria. Em 1775 ele nasce na cidade de Bonn, na Alemanha. E aos 27 anos de idade, Deus lhe dá um presente. E eu digo um presente porque na nossa vida, até mesmo os sofrimentos são presentes. São presentes porque através dos sofrimentos nós entendemos muitas coisas que se estivéssemos sãos, se estivéssemos rígidos na saúde, não entenderíamos. Ele fica completamente surdo. Imaginem, um grande músico, um grande instrumentista, um homem capaz de reger uma orquestra, surdo aos 27 anos. Nos dias de hoje, alguém que se descobrisse aos 27 anos completamente surdo, qual seria a reação? Por que Deus fez isso comigo? Por que a vida reservou a mim uma adversidade tão grande? Por que, ó Deus, passaria a vociferar contra tudo
contra todos, passaria a reclamar sem cessar. E o que fez Beethoven? Continuou a tocar, continuou a reger as suas orquestras, continuou e deu sequência à sua vida. E não sabem vocês um fato interessante e muito curioso da sua história? Foi completamente surdo que ele compôs a 9ª Sinfonia, a Sinfonia Coral, das mais bonitas da sua composição. E ele teve a oportunidade de, na Ópera de Viena, estrelar a 9ª Sinfonia sem ouvir um único acorde. Ele escutava como? Pela acústica da alma, pela acústica do espírito imortal que ele era. E quando terminou, ele olhou para trás, a Ópera de Viena toda estava de pé, o aplaudindo. Cada fato da nossa existência, da nossa experiência humana, pode ser transformado, pode ser entendido como uma possibilidade de aprender, como uma possibilidade de ser feliz. Qual é a diferença então? A diferença é como eu vou agir perante os atos e os fatos da minha existência. Posso eu adotar a atitude de quem reclama? Posso eu adotar a atitude de quem paralisa, de quem passa a ver a vida sob o prisma da negatividade? Ou posso adotar a atitude de quem segue em frente, de quem continua lutando, de quem tem a esperança, de quem faz acontecer? Ser feliz é questão de opção. Mas há um poeta da cidade de Santos, no estado de São Paulo, que na segunda metade do século XIX, ele compôs um soneto. E neste soneto, ele tem 2 quartetos e 2 tercetos. Nos 2 tercetos finais, ele escreveu os seguintes versos: essa felicidade que supomos, a árvore dourada que sonhamos, toda arreada com seus dourados pomos, existe sim, mas nós não a alcançamos, porque ela está sempre onde nós a pomos, mas nunca a pomos onde nós estamos. Conseguem entender o que o poeta diz para a gente? E agora a gente já entra numa outra vertente da felicidade, numa outra problemática que impedem as pessoas de ser felizes. Elas estão sempre empurrando a própria felicidade para o que ainda não aconteceu ou para as outras pessoas. Essa felicidade que supomos, diz Vicente Augusto de Carvalho, o poeta brasileiro, o poeta santista, a árvore dourada que sonhamos, toda arreada com seus dourados pomos, existe sim, mas nós não a alcançamos, porque ela está sempre onde nós a pomos, mas nunca a pomos onde nós estamos. E onde temos colocado a nossa felicidade? Será que no hoje? Será que no agora? Será que no nosso presente? Ou estamos empurrando a nossa felicidade? Vamos para os exemplos? Vamos despertar? Quando somos crianças, o que é a felicidade? O que é a alegria de viver para uma criança? Se perguntarmos a uma criança, ela dirá assim: eu serei feliz quando eu fizer 18 anos. Porque quando eu fizer 18 anos, eu vou ser de maior. Não é assim que as pessoas dizem?
E sendo D maior, eu vou ter a chave de casa. Se os pais derem, é verdade. Eu vou poder dirigir a partir dos 16, a partir dos 18. Eu vou poder votar a partir dos 16. Eu vou ser dono do meu próprio nariz. É verdade tudo isso? É verdade. Mas, quando chega aos 16, aos 18 anos, a criança que não foi feliz na sua fase infantil, na grande primavera da sua existência, quando poderia brincar, quando poderia fazer as coisas sem tanta pressa, quando poderia se divertir, quando empurrou a sua felicidade para os dias da maioridade e da juventude, ela percebe agora aos 18 anos, puxa, agora eu tenho que trabalhar. Agora eu tenho que trazer o pão e o leite para casa. Puxa, agora se eu fizer um troço errado, um trem errado, como dizem os mineiros, tão docemente, eu posso ser preso. Eu não estou gostando de ser jovem. E a criança que não foi feliz quando podia brincar de boneca, quando podia jogar peão, soltar pipa, que queria ser de maior, que queria poder dar conta do próprio nariz, fazer o que bem entendesse, acaba não sendo feliz quando completa 18 anos. Porque agora vem as responsabilidades. Porque agora vem os deveres. Porque agora vem a necessidade de trabalhar. E o que faz o jovem? Ao invés de ser feliz enquanto é jovem, enquanto está com ardor da juventude, enquanto tem ânimo para estudar, para viajar, para dar conta de várias coisas da sua existência, ele ainda não é feliz. E o que ele começa a fazer? Ele projeta mais uma vez. Colocamos a felicidade onde não estamos.